Bom, sejam bem-vindos ao nosso estudo sobre as noções gerais da BNCC. A partir deste momento, nós vamos iniciar algumas considerações sobre a Base Nacional Comum Curricular, se baseando principalmente em sua estrutura e no seu texto introdutório. Então, vamos às nossas considerações a respeito da BNCC, de modo que vocês possam ter uma visão geral deste documento. Bom, em primeiro lugar, nós vamos iniciar nossas considerações a respeito da BNCC, se baseando em seu texto introdutório, onde é feita uma definição do que seria a BNCC. Nós temos aqui o texto, nós vamos ler o texto e depois tentar entender o que esse fragmento da própria introdução da BNCC fala a respeito do documento. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE. Então, aqui nesse fragmento, a própria base, a própria BNCC, ela se define como um documento normativo que especifica, né, que determina um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. O que significa isso? A BNCC ela vai definir um conjunto de aprendizagens essenciais que os estudantes precisam desenvolver ao longo da educação básica, em todas as etapas e modalidades de ensino da educação básica, e essas aprendizagens essenciais, elas devem ser comuns para todos esses estudantes. Não importa qual seja a sua etapa de ensino, não importa qual seja a sua modalidade, ou seja, são aprendizagens essenciais, aprendizagens básicas, fundamentais. Então, são as mesmas aprendizagens ao longo de toda a educação básica, em qualquer modalidade de ensino, em qualquer canto do país. Por outro lado, a BNCC ela deixa claro aqui nessa introdução, nessa sua definição, que essas aprendizagens elas são progressivas, ou seja, iniciando com a educação infantil até chegar no final do ensino médio, essas aprendizagens elas vão se complexificando, elas vão se tornando cada vez mais complexas, cada vez mais elaboradas, permitindo que o aluno vá ampliando as suas aprendizagens e vá progredindo no seu desenvolvimento. É isso que a BNCC ela quer dizer com um conjunto orgânico e progressivo. Orgânico porque todas as aprendizagens vão formar uma unidade, vão formar uma só coisa. Ou seja, o objetivo da BNCC é o pleno desenvolvimento do aluno, é o pleno desenvolvimento do estudante ao longo de toda a educação básica. No final, essas aprendizagens que foram definidas pela base, elas vão proporcionar ao aluno esse pleno desenvolvimento. Então, outra coisa que aqui deixa claro no documento é a questão de que essas aprendizagens elas são essenciais para que o aluno ele possa tão, tão somente, não tão somente adquirir os conhecimentos necessários para a sua vivência em sociedade, mas também garantir o seu desenvolvimento pleno, né? O seu desenvolvimento integral. E, além disso, o documento deixa claro que a base ela tenta garantir para os estudantes os seus direitos de aprendizagem e o seu direito a um desenvolvimento integral. Então, quando a BNCC ela define uma aprendizagem essencial para todos os estudantes brasileiros de educação básica, ela tenta proporcionar a todos esses estudantes os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, o que os alunos precisam aprender na educação básica e o resultado de tudo isso que é o seu desenvolvimento integral, o seu desenvolvimento pleno. Agora vamos, em linhas gerais, dar uma analisada no que a BNCC ela traz em sua estrutura, o que ela traz em sua proposta. Nós vamos analisar isso por meio de um diagrama, para facilitar o nosso estudo e também para facilitar a visualização de todas essas informações. E à medida que a gente for avançando, a gente vai retomando alguns conceitos, retomando algumas ideias
que estão aí dispersas pelo documento. Em primeiro lugar, o que a BNCC define? Ela define aprendizagens essenciais. Quando a gente fala de aprendizagens essenciais, a gente fala de aprendizagens básicas, de conhecimentos básicos que o aluno precisa desenvolver ao longo da educação básica, ao longo de toda a sua formação inicial, né? A educação básica é uma formação inicial do sujeito para sua vivência em sociedade, para sua progressão nos estudos e para seu ingresso no mercado de trabalho. Então, o que a BNCC define? Aprendizagens essenciais. Como essas aprendizagens essenciais elas estão distribuídas no documento? Como elas aparecem no documento? Elas aparecem por meio de competências e habilidades. O que a base estabelece é que o estudante, durante a educação básica, precisa adquirir o conhecimento sobre essas aprendizagens essenciais, desenvolvendo competências e habilidades. Então, o estudante agora ele tem aí, né, o processo educativo tem como objetivo proporcionar no estudante o desenvolvimento de competências e habilidades que vão garantir a consolidação de aprendizagens essenciais, ou seja, vai levar o estudante a desenvolver certos saberes, né, saberes básicos que qualquer estudante do país precisa ter. Então, para isso, né, para desenvolver essas competências e habilidades, o estudante tem que ter acesso a esses objetos do conhecimento durante toda a educação básica. E onde esses objetos do conhecimento estão distribuídos, né? Em que lugar eles aparecem? Eles aparecem nas etapas de ensino e também nos componentes curriculares. É também nessas etapas de ensino e nos componentes curriculares que nós vamos encontrar as competências e habilidades que são definidas pela base, pela BNCC. Em segundo lugar, a BNCC ela vai explicitar, ela vai deixar claro o aluno que nós queremos que se forme, o aluno que nós queremos que seja construído ao término da educação básica. Quando o aluno concluir a educação básica, quando ele terminar o ensino médio, que tipo de aluno nós queremos? Quando o aluno terminar a educação infantil, que tipo de aluno nós queremos que ele seja? Quando o aluno terminar o ensino fundamental, que tipo de aluno nós queremos que ele seja? É isso que a BNCC deixa claro, é isso que ela explicita, o aluno que nós queremos que se forme em cada etapa, né, da educação básica e ao término da educação básica como um todo, ou seja, quando ele concluiu o ensino médio. Isso está traduzido em quê? Ou seja, como a BNCC define, como a BNCC deixa claro o aluno que nós queremos. Ela deixa claro isso por meio das suas competências gerais, ou seja, quando o aluno concluir a educação básica, ele precisa ter desenvolvido as 10 competências gerais que aparecem no documento. Ele precisa ter todas aquelas competências plenamente desenvolvidas. Isso mostra uma preocupação da base com o desenvolvimento integral do estudante. Se nós analisarmos as 10 competências gerais da BNCC, nós vamos perceber que ali define, traça um perfil de pessoa, de indivíduo, de sujeito que tem em sua formação todos os elementos necessários para que ele possa continuar estudando, para que ele possa viver em sociedade de forma justa, de forma ética e para que ele possa também ingressar no mercado de trabalho. É isso que essas 10 competências gerais elas vão proporcionar ao estudante ao término da educação básica. A BNCC estabelece os parâmetros de igualdade e qualidade, ou seja, a BNCC, ao definir aprendizagens essenciais por meio de competências e habilidades, por meio distribuindo essas competências e habilidades pelas etapas e componentes curriculares, ela vai estabelecer 2 parâmetros importantes para que isso aconteça. Um que é a igualdade, ou seja, todos precisam ter acesso a essas aprendizagens essenciais, e como todos vão ter acesso a essas aprendizagens essenciais? A base ela é nacional, então os alunos, não importa onde eles estejam, precisam desenvolver essas aprendizagens essenciais, eles precisam desenvolver essas competências e habilidades em cada etapa de ensino e ao longo de toda a educação básica. A qualidade dessa formação, ela está inserida justamente ao
no momento que o documento ele estabelece quais são as aprendizagens essenciais, ele deixa claro aí a qualidade desse ensino, a qualidade da educação pública do país. É uma educação de qualidade porque ela define aí 10 competências gerais para o aluno desenvolver ao longo da educação básica, ela define competências e habilidades para cada etapa de ensino, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, isso também, dentro dessa definição, dentro da proposta da BNCC, a qualidade da educação ela já está inserida. Assim, a qualidade ela é demonstrada pela própria estrutura do documento, pelo que o documento traz em sua proposta. E por último, por meio dessa igualdade, dessa qualidade, a BNCC deixa claro que é necessário isso é necessário para a equidade, ou seja, para que todos se desenvolvam em suas diferenças. Cada estudante ele é único, ele é singular, e para ele se desenvolver plenamente, para que ele tenha uma educação integral, ele precisa ser encarado, ele precisa ser olhado a partir das suas diferenças. Isso é o que nós chamamos de equidade, é quando todos vão atingir essas aprendizagens essenciais, mas eles vão atingir isso porque são trabalhados em suas diferenças. Não dá para a gente trabalhar de forma homogênea todos esses estudantes. Isso é igualdade, ou seja, eles precisam ter igualdade de acesso às aprendizagens essenciais, mas não igualdade para construir essas aprendizagens ao longo da educação básica. Por quê? Porque cada aluno vai se desenvolver de forma diferente, baseado em suas experiências, baseado em suas potencialidades, em suas fragilidades, e é isso que tem que ser considerado para que ele atinja essas aprendizagens essenciais, para que ele desenvolva essas competências gerais que a BNCC traz em sua proposta. A BNCC ela vai complementar e orientar a elaboração dos currículos. E os currículos são importantes para garantir a equidade. Tá? Os currículos, por sua vez, eles definem aí para o trabalho, né, do que a BNCC propõe, as metodologias ativas e práticas pedagógicas de avaliação. Primeiro, nós vamos falar sobre as metodologias ativas. A proposta de metodologias ativas é uma proposta recente. Tem um teórico que trabalha muito com a ideia de metodologias ativas, que é o José Moran, da USP, e as metodologias ativas são um conjunto de novos métodos de ensino e aprendizagem que incluem aí as ferramentas digitais, incluem uma nova forma de trabalhar dentro da sala de aula, como, por exemplo, o trabalho com grupos operativos. Então, são propostas inovadoras de como o professor pode trabalhar em sala de aula para desenvolver nos alunos essas competências e habilidades. As práticas pedagógicas de avaliação elas são importantes nesse contexto, uma vez que agora nós estamos diante de uma nova proposta de ensino e aprendizagem, de novos métodos, que são as metodologias ativas, e de uma forma diferente de encarar o aluno e a sua formação. Então é necessário uma nova forma também de avaliar. O que nós estamos avaliando agora não são mais objetos do conhecimento, são competências e habilidades. A nossa forma de avaliar o aluno, a escolha dos instrumentos de avaliação, dos critérios de avaliação, o que cada critério traz como descritor, é importante para que o trabalho com a BNCC seja um trabalho coeso, que todas as partes desse trabalho, cada elemento esteja ligado um ao outro. Se nós trabalhamos com metodologias ativas, mas avaliamos de forma errada, esse trabalho com as metodologias ativas não vai ter o resultado esperado. Se nós temos aí aprendizagens essenciais, mas avaliamos isso de forma errada, o trabalho não vai surtir o efeito desejado. Por último, os currículos eles vão se preocupar com uma equidade, uma vez que o currículo ele diz como nós vamos fazer esse trabalho, né? Como nós vamos desenvolver nos alunos as aprendizagens essenciais. Então, é o currículo que vai garantir a equidade, basicamente. Por que o currículo vai garantir a equidade? A BNCC, ela define, né, a gente já viu isso, ela define quais são as aprendizagens essenciais. Ela traz aí, ela estabelece um parâmetro de igualdade. Ou seja, qualquer estudante no Brasil, seja aqui na Bahia, seja em São Paulo, ele vai ter que desenvolver aquelas habilidades essenciais.
Ele vai ter que desenvolver aquelas habilidades, ele vai ter que desenvolver aquelas competências, ou seja, ele vai ter acesso às aprendizagens essenciais. O que um aluno vai aprender aqui na Bahia, ele vai aprender em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Isso é igualdade. Mas como esse aluno, né, como todos esses alunos vão atingir esse alvo, como eles vão desenvolver essas competências e habilidades. Isso quem vai dizer é o currículo, porque cada um desses alunos tem uma característica, são públicos diferentes, que moram em locais diferentes, que têm uma cultura própria, e tudo isso tem que ser levado em consideração na sua formação. Então, a equidade é quando as aprendizagens essenciais definidas pela BNCC, ou seja, a igualdade, ela é garantida, né, por meio do tratamento em suas diferenças, nas diferenças do aluno, do estudante. Não adianta tratar todos os alunos como se eles fossem iguais, porque nós trabalhamos com públicos heterogêneos, que são formados em características diferentes, com potencialidades, com fragilidades diferentes. Então é isso que precisa ser trabalhado para garantir que todos eles desenvolvam as competências gerais para que todos eles tenham acesso a essas aprendizagens essenciais, possam construir essas aprendizagens essenciais. Então, isso vai ser garantido por meio de quê? Do currículo. O currículo é quem vai dizer como vai acontecer esse processo de traduzir o que a BNCC define para todos os estudantes e de modo que todos os estudantes se desenvolvam, que todos eles consigam alcançar esse desenvolvimento, né, essa educação integral. Quando a gente fala de aprendizagem FFS, são o que o aluno precisa aprender, o básico que o aluno precisa aprender. É bom que isso fique claro. A aprendizagem essencial é o básico que o aluno precisa aprender, ou seja, são os conhecimentos, os saberes fundamentais que ao longo da educação básica esse aluno precisa construir e que ao término da educação básica esse aluno precisa ter construído, que é de fato o que a BNCC ela define, né? É o aluno que nós queremos ter, o aluno que nós queremos que conclua a educação básica, que conclua cada etapa da educação básica. Nós se baseamos aqui para realizar esse estudo na própria Base Nacional Comum Curricular, essa é a nossa referência para estudo. Nós só pegamos aqui alguns elementos do texto introdutório da base e outros elementos da própria estrutura da base, e assim nós conseguimos ter essa visão geral do documento, do que ele traz em sua proposta e como nós podemos encarar essa nova forma de pensar a educação em nosso país. A partir desse estudo inicial, né, das noções gerais da BNCC, nós podemos agora mergulhar, né, imergir no próprio documento e conhecer mais a sua proposta, conhecer mais o que ele traz de novo para a educação em nosso país.